Maia do Irmão Franco, é mestre em Educação e Ciências pela Universidade Federal de Itajubá, Unifei. Ela tem graduação, bacharelado e licenciatura em Psicologia pela Universitas. É assim que fala, Universitas? Universitas. Universitas. Especialização em Psicologia do Trabalho pela UFMG, pós-graduação em Docência, Tradução e Interpretação de Libras, tem um currículo lindo aqui, extensíssimo, é membro do Conselho Nacional do Direito das Pessoas com Deficiência de Itajubá, muito bem. E agora o Reginaldo. O Reginaldo, eu diminui um pouquinho, porque eu abreviei um pouquinho seu currículo. Depois você achar que você deve falar mais alguma coisa importante, você fala. O Reginaldo atua na comunidade surda desde 2002, é formado em licenciatura em Pedagogia pela UFOP, a Federal de Ouro Preto, possui mestrado em Educação pela Unifal, licenciado em segunda licenciatura em Letras Libras, pós-graduando em Docência na Educação Profissional e Tecnológica no IFI Sul de Minas, no Instituto Federal lá do Sul de Minas. Estamos em casa agora, os mineiros, eu também sou em Minas. E atualmente ele é tradutor e intérprete de línguas de sinal no Sul de Minas, no Instituto Federal, no campus Inconfidentes. Beleza? Muito bem, gente. Fiquem à vontade para começar, por favor. Ok. Bom, boa tarde a todos. Boa tarde a todos os convidados aqui presentes. É com grande alegria que nós participamos deste evento. Nós já estivemos participando do seminário, né, no mês passado, e agora aqui novamente com vocês discutindo essa temática que envolve o povo surdo, que envolve a língua de sinais. Eu me lembro que no seminário os nossos mediadores comentaram que no Peru é pouco divulgado o trabalho relacionado à língua de sinais e que o nosso trabalho veio acrescentar muito, trazendo novas discussões. E apesar de no Brasil nós termos
aprender, que é a língua portuguesa. Eu não sei se vocês que estão aqui já tiveram uma experiência, mas quando você entrega um texto na língua portuguesa para o surdo, ele instintivamente vai lendo e sinalizando palavra por palavra, como se fôssemos nós que estamos lendo e pensando alto. Os surdos eles fazem isso porque eles precisam dessa visualidade para que eles consigam cognitivamente
a fala de vocês vai se complementar, tá bom? Então agora vamos para o Reginaldo, já apresentei o Reginaldo. E falar, fazer a interpretação, olha que privilégio de estar tendo aqui, gente. Ao vivo aqui, ó, que legal, agora é você. O Reginaldo vai falar das vozes maravilhosas, né? Ela está adorando também. Português como segunda língua para surdos, riscos e equívocos tradutórios a partir de aplicativos de tradução. Bora lá! Tudo bem? Pode compartilhar essa tela, por favor. Estamos vendo já? Já estão vendo? Boa tarde a todos, né? Quero aqui agradecer mais uma vez ao trabalho da associação de acolhida para nós da comunidade surda aqui no Brasil. Quero assim imensamente agradecer pela essa oportunidade de poder representar, né, a comunidade surda e agradecer os nossos convidados que estão aqui também. Para nós é uma honra. Tem aqui a professora Silvia, a professora Vânia, tem o surdo Anderson. O surdo Anderson, ele é um professor surdo aqui em Minas também. E eu não consigo ver o restante do chat, mas deve ter mais pessoas que nós convidamos e está aqui nos prestigiando, né, neste evento. E como Kathleen disse, embora sejam temas diferentes, a nossa temática ela vai ao encontro do sujeito surdo, né? Porque a nossa preocupação aqui no Brasil é com o ensino da língua portuguesa para os surdos. Ainda há muito caminho a percorrer. Nós vimos no dia de ontem, né, até eu consegui assistir um pouquinho das apresentações dos professores, e há muito trabalho sendo feito com a língua portuguesa como língua estrangeira. Os nativos, né, os estrangeiros que aprendem a língua portuguesa, eles têm esse desafio, né, de aprender corretamente, de aprender o regionalismo, de chegar, né, à mesa do bar e entender uma coisa, enfim, a língua portuguesa ela é muito complexa. Por ela ser complexa, ela não fica apenas somente na língua portuguesa. Na língua de sinais nós também temos essa complexidade, né? Acredito que na maioria dos idiomas também tem a sua complexidade, o seu regionalismo, a sua variação linguística. Na língua de sinais aqui no Brasil também é assim. Nós sabemos que o português, é muito comum nós falarmos isso, né? Que o português ele é a língua mais difícil do mundo, porque há tanta complexidade, há um arcabouço terminológico gigantesco, há uma fonte polissêmica de conceitos assim, que para nós quando vamos traduzir, isso é muito complicado. Agora imagina o contrário, para o sujeito surdo aprender a língua portuguesa, que também é complexa. Então nós chegamos nessa temática com respeito ao ensino da língua portuguesa para surdos, mediante, né, o contato dele com os aplicativos. Né? Nós temos no Brasil hoje vários aplicativos que faz, né, entre aspas, a tradução da língua de sinais para a língua portuguesa e vice-versa. Então, por meio desses aplicativos, é muito gostoso para os que estão aprendendo a língua de sinais aprender a Libras, aprender entre aspas, eu vou deixar aqui, e para os surdos que também verão as palavras da língua portuguesa nos aplicativos, vão poder ali aprender a sua segunda língua. Só para exemplo, né, dos aplicativos, em 2010 no Brasil nós tivemos o lançamento do ProDef, que foi o primeiro aplicativo, e em 2013 o HandTalk. Essas eram duas empresas concorrentes. Em 2016 a HandTalk comprou a ProDef e agora é apenas uma empresa que tem se expandido no mercado, no aplicativo, na difusão da língua de sinais assim imensamente no Brasil todo e reconhecido internacionalmente. Porém, nós sabemos que esses aplicativos eles dão
à comunidade surda a acessibilidade comunicacional. Da acessibilidade surda e aos surdos e ouvintes o objetivo de se comunicar. Porque no Brasil nós temos a lei que reconhece a língua de sinais a partir de 2002, e vale até fazer um parêntese aqui, que a língua de sinais no Brasil, ela não é a segunda língua oficial, né? É sempre bom nós lembrarmos disso, porque a mídia aí, infelizmente, algumas instituições difundem isso, né? A língua de sinais, a Libras, é a segunda língua oficial do Brasil. Não é, né? Ainda não é. Então é importante ressaltar isso. E fomentar o ensino da língua de sinais, desde então, tem tido um avanço gigantesco. Pelo contrário, a língua portuguesa para o surdo, segundo a legislação, ele tem que aprendê-la na escrita, conforme a legislação de que reconhece a língua de sinais no Brasil. Ele precisa aprender a escrever. Porém, como Kathleen disse, nós temos inúmeros livros que trazem informações, que apresentam para nós ideias de como ensinar língua de sinais, ou melhor, a língua portuguesa para o surdo. Há inúmeros livros, só que não temos um padrão, não temos uma metodologia pronta, não temos uma receita para ensinar aos surdos a língua portuguesa, devido à sua complexidade, devido à variação linguística que nós temos, a variação regional e as diferenças de pessoas surdas. Tem aquele surdo que ficou, a pessoa que ficou surda depois do nascimento, tem a pessoa surda que nasceu surda, tem aquela pessoa surda que nasceu ouvinte, ficou surda, mas não se intrometeu com a língua de sinais, mais tarde no tempo veio aprender a língua portuguesa e hoje está na língua de sinais. Então nós chamamos aqui no Brasil de identidades surdas. Há várias. Então, por isso que uma das razões não tem uma metodologia pronta para o ensino da língua portuguesa. Ainda, né, baseado no nosso objetivo, justificando aí o nosso tema, por que gerou esse tema? Esse aplicativo, quando você escreve em língua portuguesa uma frase, ele traz para você ali um resultado em língua de sinais. Então, a partir da palavra exame, eu até coloquei no quadrinho, né, em vermelho aqui, nós temos a polissemia da língua portuguesa que nos dá vários sentidos, vários conceitos. Por exemplo, análise minuciosa. Nós podemos ter ali, a partir, né, do termo exame, apuração, análise, averiguação, pesquisa. Se for com respeito a uma prova avaliativa, nós temos prova e teste. Se for com respeito à verificação minuciosa de equipamentos, nós temos auditoria, fiscalização, vistoria. Se for um procedimento médico, aí entra a nossa inquietação. É uma observação. E se for um parecer, é uma avaliação, uma apreciação, um juízo. Então, na língua portuguesa, nós temos esses inúmeros sinônimos. Porém, o aplicativo, quando você coloca a palavra exame, ele faz apenas um sinal, que foi que deu esse incômodo para nós, né? Aparece ali o exame de sangue. É o que a Kathleen vai fazer agora, olha. Aparece este sinal. Então, quando a pessoa surda, né, ela escreve que faria o Exame Nacional do Ensino Médio, aqui no Brasil, né, nós conhecemos como Enem, aparece esse sinal. Então, fica assim, porque o surdo ele vê o sinal. Então, quando ele vê o sinal, ele já pega para si o conceito pronto. Então, se ele vê o sinal de exame de sangue na frase farei o exame nacional ou farei o exame do Enem no final de semana, ele vai entender que, olha, que legal, no momento que eu estiver fazendo a prova, o que antecede um pouquinho, eu posso fazer exame de sangue.
eles estarão fazendo o exame de sangue lá, ou estarão colhendo sangue, né? Fazendo a campanha de doação de sangue. Então é muito literal. Então quando nós vemos um sinal, o surdo ele vê. Entra-se aí a complexidade de ensino. Porque o propósito de ensinar a língua de sinais é uma coisa. Ensinar a língua portuguesa vai além de uma simples palavra, né? Os professores falaram isso ontem, que precisa de dinâmica, precisa de ver a pessoa se comunicar, né? Ela ouve, ela vai pronunciar. E agora o surdo, ele tem que ver, e esses conceitos são necessários para que ele entenda que a palavra exame não é só tirar sangue, né? Ou extrair o sangue, mas existe uma gama de conceitos ali. Eu vi aqui que levantaram a mãozinha. Eu estou finalizando, acho que a gente pode deixar, né, para o final. Temos aqui o referencial teórico. Podemos, né? Temos a legislação vigente no Brasil, que reconhece a língua de sinais, em 2002. No ano 2000, a lei que traz a acessibilidade de comunicação para a comunidade surda. Em 2005, o decreto que regulariza, né, todo o ensino da língua de sinais no Brasil. Em 2021, agora a LDB traz o ensino da língua de sinais, né, as escolas bilíngues nós temos na legislação. E é por meio dessa inquietação que nós pretendemos, né, fazer uma apuração mais refinada de saber como que são geridos esses termos nos aplicativos. Porque para o surdo ver o sinal é muito mais cômodo, porque é a língua dele. Mas ele se interessa muito mais em aprender a língua portuguesa. Então, se o aplicativo ele já expande esse ensino da língua portuguesa, é muito necessário que se faça, né, um trabalho minucioso para que considere a língua portuguesa não só como o exame ou uma palavra apenas, mas que haja contexto para o sujeito entender. É importante, né, o último slide aqui, considerar que esses recursos, embora deem acessibilidade para a comunidade surda, eles não substituem a tradução humana. Como, infelizmente, alguns programas e a comunidade surda tem ficado atento quanto a isso, de trocar, né, por exemplo, aqui a Kathleen por um avatar, né, colocar ali um robozinho para fazer a tradução. Isso não deve acontecer por quais razões? O avatar, ele precisa ler, ele precisa compreender a língua, ele precisa analisar os conceitos e decidir qual escolha lexical, a partir da sua audição, do contexto que ele está ouvindo, em traduzir o conceito correto para o sujeito surdo entender aquela informação. No Brasil, nós temos o último dicionário, temos muitos, né, dicionários. Este é um dos melhores, né? O próprio professor Capovilla que menciona isso, né? É um dos melhores dicionários do mundo. São 3 volumes, são mais de 6.000 páginas, contendo ali a língua de sinais, o vocabulário em língua de sinais, a escrita na língua portuguesa e também a escrita na língua inglesa. É um dicionário trilingüe. Então nós pretendemos, né, fomentar com essa pesquisa, subsidiar com qualidade o aprendizado da língua portuguesa para a comunidade surda e principalmente para as crianças, né, que estão na escola. Elas precisam entender o português, mas de maneira clara e não apenas por aplicativos. É muito importante para nós que a qualidade de tradução realizada seja cuidadosamente revisada por professores humanos e fluentes tanto na língua de sinais e muito melhor na língua portuguesa, né? Porque é impossível traduzir de uma língua para outra se você não conhece a sua própria língua. Essas são as nossas referências. Quero agradecer imensamente mais uma vez à associação por abrir portas
a toda a comunidade surda. E aqui a gente representa, né, aí uma gama de amigos, professores surdos, professores ouvintes, que também estão nessa luta conosco aí de ensinar um bom português para a comunidade surda. Muito obrigado, Kathleen, pela tradução. Obrigada, Reginaldo, Kathleen, parabéns pelas apresentações lindas e tão importantes, né? Eu fiquei pensando, nossa, quantos desafios, gente, quantos desafios vocês têm que enfrentar, né? Eu sou professora de português como língua estrangeira, eu fiquei tentando me colocar na posição de vocês, eu falei, gente, desde material didático, preparação de material didático, agora eu tô pensando aqui no seu Febras, eu quero fazer umas perguntas aqui, que eu fiquei curiosa. Mas antes eu vou dar voz ao pessoal que tá no chat aqui. O chat tá bombando aqui, o pessoal tá todo mundo parabenizando. A Silvia fala assim, excelente reflexão, professora Silvia de Cássia. A Mariana Cunha, eu também sou professora surda aqui em Itajubá. A Vânia, aluna é nossa, poder ouvi-los. A Mariana, alegria receber o convite de assistir vocês, Kathleen e Reginaldo. A Silvia, orgulho imenso de estar aqui, sempre muito aprendizado. O Anderson agradece pelo convite, a gente que agradece a presença de vocês. A Silvia, coisa boa pelo professor Anderson, conheço o senhor Cass, PH de Belo Horizonte, desde 2006. Lembro com muita emoção de suas interpretações de histórias. Isso. Legal, obrigada. A Vânia, excelente colocações, Reginaldo. O Anderson, exemplo, bolos de milho versus comer milho, né? Acho que ele está se referindo aos tradutores, né? Que você disse que tem esses problemas, né? Exame de sangue, mas é prova, exame sobre prova, né? Exatamente. Então, você quer comentar? Então, é o professor Anderson, né? Um professor surdo muito presente na nossa vida enquanto profissionais na educação de surdos. A professora Silvia, né? A gente atuamos juntos até 2016 no CAS, que é uma instituição aqui no sul de Minas, ou melhor, em Minas Gerais, que traz, que difunde a língua de sinais do ensino, né, à prática de tradução. A Mariana, né, a Vânia também é profissional intérprete. A gente fica muito feliz. A gente fica muito feliz em poder compartilhar um pouquinho, né? E é até bom quando tem pessoas que já estão na nossa caminhada, né, para comprovar aí como é o desafio, como a professora Débora disse, né? É desafiador para nós, né, enquanto tradutores, como professores de Libras, poder levar um português tão complexo, né, que dá para perder os cabelos aí de tanta coisa legal e muita preocupação com isso. A Silvia levantou a mãozinha aqui, Silvia, tudo bem? Por favor, sua pergunta, se você puder abrir o microfone ou a câmera e falar ou escrever, a gente está acompanhando. Boa tarde a todos. Eu sou Silvia, sou professora de língua de sinais na universidade, em cursos básicos de Libras. Eu trabalho com apoio de surdos, né? Conheço o Reginaldo desde 2002 e é um orgulho imenso estar aqui professorando e sabendo dele em reuniões em Casa Belo Horizonte, onde ele faz interpretações lindíssimas de histórias, né? Com uma expressão facial, uma expressão corporal. Muito bonito ver trabalhando, né? Kathleen eu conheço também já há bastante tempo. E eu estou muito orgulhosa de estar aqui. E acho que esse assunto é um assunto muito pertinente, é um assunto muito necessário de ser discutido. Eu sou uma pessoa que gosto muito da língua portuguesa, e prezo muito essa língua. E aí, quando eu digo que nós fala aí, é impossível que a gente consiga traduzir uma língua para outra, ou da nossa língua, que é a língua portuguesa, que é a primeira língua para nós ouvintes, para a língua de sinais como segunda língua, e a gente não dominar a própria língua. Então, se essa língua não for falada de maneira correta, não for dita com os erros dos lugares certos, como é que vai chegar essa informação? Né? E a sinalização, então, para quem sinaliza, é muito importante ter um domínio da
língua portuguesa para fazer a sinalização correta. Eu já vi, por exemplo, em traduções da TV Escola, falando e o intérprete sinalizando o sinal para número e o sinal para primo em termos de consanguinidade. Quer dizer, a proposta de números primos era uma outra completamente diferente. E como é que o senhor recebeu isso então? Professor de matemática, falando em números primos? Número primo meu? Como? Agora, em relação a esses avatares, né, que o professor Reginaldo coloca, eu também já conversei com o professor Reginaldo e tenho muita preocupação sobre isso. Por quê? Eu entendo que o avatar ele seja interessante para o ouvinte, quando numa necessidade de fazer um sinal e a gente não sabe esse sinal, um sinal de uma palavra isolada. Aí eu vou buscar o avatar desse sinal. Mas o avatar não tem competência linguística para traduzir uma frase. Até porque, basicamente, a estrutura das frases em língua portuguesa é absolutamente diferente da estrutura da frase em Libras. Por quê? Porque a Libras, como falou bem a professora Kétia, é uma língua de modalidade visual e espacial. E a Libras é uma língua portuguesa oral. Então não tem como se traduzir ao pé da letra, que é o que o avatar é capaz de fazer. Eu agradeço muito. Obrigada. Obrigada, professora Silvia. Querem comentar, gente? Eu gostaria de aproveitar. Posso? Pode colocar umas perguntas aqui no chat também, que como eu não
vou compartilhar com ele essa resposta. Tá bom. Tá bom. Mas eu tenho uma perguntinha para te fazer, mas é uma pergunta de quem não sabe Libras, né? Aí, no caso, você falou que o simples para casa é assim. E se você quiser falar para eu moro numa residência, por exemplo, como que você sinalizaria através desse simples? Teria alguma limitação em termos linguísticos ou tem outras estratégias que vocês poderiam usar para falar é residência, é casa, para estabelecer essas diferenças lexicais? Estou pensando em termos de línguas. E depois eu pensei em termos do aplicativo, porque eu vejo que tem algumas limitações, né? E aí, o que vocês poderiam sugerir nesse sentido? Talvez a gente pensar em criar um aplicativo, não sei. Tem várias perguntas aqui para a gente pensar, né? É bem legal essas colocações, professora. No primeiro, com respeito à carga horária, né? Nós sabemos que há inúmeras instituições que ofertam ali a língua de sinais. Tem instituições que ofertam 40 horas, 60, 80 horas, 120 horas, algumas 120 mais faz ali uma adaptação, né, de apresentação como se fosse um estágio de 60 horas, tendo ao final um curso de 180 horas. Mas qual que seria a carga horária adequada dentro de uma instituição de ensino para que o professor ali ele saísse realmente conhecedor da comunidade surda? Nós sabemos que 40 horas é muito pouco. 60 é muito pouquinho. 120 é muito pouco também. Porque nós estamos tratando de um idioma visoespacial que nós precisamos ter contato com os nativos, né? De início, dentro de uma universidade, o básico, creio que não temos assim uma resposta pronta, porque vai depender da instituição. Mas de início seria interessantíssimo que fosse de 120 horas. Por quais razões? Você consegue trabalhar a teoria em 20 horas. Porque se você trabalhar só a teoria, falando assim diretamente para a língua de sinais, fica muito cansativo. Porque a língua de sinais é prática. Então, à medida que você aprende a teoria e aplica na prática, você vai consolidando aquilo que você viu, principalmente na gramática, dentro da prática. Então, 120 horas seria uma carga horária de início dentro de uma instituição que levaria a aguçar aquele estudante, aquele futuro professor a compreender a comunidade surda. Porque daí ele teria tempo de entender as identidades surdas, ele teria de começar ter condições de entender a gramática da língua de sinais e teria condições de poder conversar basicamente com o surdo, pelo menos a sua apresentação. Olá, tudo bem? Como vai? O que você precisa? Em sala de aula, né? Nós vimos isso ontem, né? As apresentações. Quando você cria dinâmicas com os alunos, nós quando ensinamos, né? A professora Silvia, ela está aqui presente e ela presenciou isso, eu aprendi muito isso com ela. Da gente aplicar no ensino, a gente precisa ver o aluno se desenvolver, a gente precisa ver o retorno dele fazer, dele errar, da gente ir lá e ajustar. E 40 horas é impossível fazer isso tanto de coisa, né? De você ensinar, o aluno vai para casa, no outro dia ele apresenta, ele vai transpirar bastante, mas a prática da língua de sinais é essa. Nós passamos por isso, né? Então 120 horas seria o início. Agora, emendando a pergunta que a professora disse, quando eu digo para o surdo essas questões polissêmicas, né? Eu resido em uma casa. A palavra, ao ser emitida residir, nós ouvindo, nós vamos já falar que a casa, ela está aqui. A palavra casa, na língua de sinais, ela entra como hiperônimo.
né? Ela entra como hiperônimo. Então, quando eu faço casa, ele está vendo o telhado. Mas quando eu digo eu resido em um apartamento, este residir, ele vai se transformar em eu vivo, né? Só que este sinal sozinho, isolado, é vida, viver. É viver. Está funcionando. Ah, o meu celular, ele está funcionando. Então ele sozinho, ele é viver, é vida. Então quando eu digo eu resido em um apartamento, primeiro eu farei o objeto ou o local, o ambiente, apartamento, como o Kathleen vai fazer agora, apartamento, eu viver, ou eu resido. Aí já muda o contexto. Por isso que a questão, né, do aplicativo é muito complexo. Se você escreve ali, né, eu resido em um apartamento, ele não vai fazer essa tradução de residir como viver. Percebe? Por isso que o intérprete tem que ser uma pessoa humana, né? Carne e osso, os aplicativos nunca vão substituir. Não vão. Que legal. Muito bem. Obrigada. Obrigado, professor. Obrigado. O pessoal está comentando aqui. Vou ler aqui. O Anderson fala residência seria a Rua Sul. Aí a Vânia, Isso. com certeza, foi. Desculpa. Exato, né? Quando fala, onde você mora? Aí você vai, eu resido, ele vai, casa, é rua. Onde você mora, né? A própria expressão de pergunta, você faz a rua e a expressão, qual é essa rua? Onde você vive? Obviamente que nós não viveremos no contexto, não somos pessoas que vivem na rua, mas ensina uma residência. O casa já vai estar implícito na língua de sinais, né? Sim, que legal. É. A Vânia fala, com certeza acompanhei um aluno de curso superior e a princípio quando surgiam as palavras discentes e docentes, ele não sabia o significado. Ele conhecia apenas as palavras aluno e professora, lá que a gente estava conversando, né, das questões Exato. Se a professora me permite, apenas assim, bem rápido, uma experiência, até mesmo foi na cidade de Vânia, né, estava eu mais um professor surdo que trabalhou comigo e com a professora Silvia, o Jonatas. Estávamos numa escola X e descobrimos que ali tinha vários surdos que sabiam oralizar, falar muito bem o português. E quando nós descobrimos essa premissa, esse milagre, vamos dizer assim, nós ficamos assim, como será que eles escrevem português, falam muito bem, porque nós tínhamos essa informação. E como nós estávamos em visita técnica, 15 dias seguintes nós voltaríamos nessa cidade. Chegando lá, nós já havíamos combinado que encontraríamos com esses surdos. Beleza, já fomos de modo combinado, né? Vamos saber se eles conseguem ler e saber o significado das palavras. Porque a informação era que eles escreviam bem, eles falavam bem e conseguiam ler bem. Chegamos lá, a primeira coisa, nos apresentamos e escrevemos bem grande assim no quadro, né? No quadro verde, a palavra manga. E o professor Jonas, ele conduziu e perguntou para os surdos que estavam ali qual é o significado daquela palavra. Aí uma surda levantou a mão e leu. Ela falou manga. Perfeito, a dicção assim muito boa. E ele perguntou para ela, fez esse movimento assim, olha, isso aqui significa, qual é o sinal? O que significa? Qual é a característica? Que referência é? Esse sinal para a língua de sinais são todos esses sinônimos. Ele perguntou para ela, que sinal é? Ela coçou a cabeça, não sabia.
e ele perguntou qual é o significado. Ela não sabia. Quando ele apresentou a ela que manga poderia ser a manga fruta, ele fez o sinal. Que poderia ser a manga, que poderia ser uma chuva muito forte e que poderia ser um sobrenome. Ela ficou, como assim, né? Então ali, para nós, foi muito claro que o ensino apenas do português sem conceito, então, para nós também, né, como ouvintes, eles não tem sentido nenhum, né? Embora se não vá perder tempo de ensinar, mas se você ensina o casa, por exemplo, mas não dá as opções de contexto, fica muito vago, o vocabulário vai ficar pobre para o surdo até então. Mas ele não é pobre de escrita. Ele só não consegue escrever porque não deram esse subsídio para ele, né, essas informações. E é muito sério, né? São idiomas. Perfeito, vocês estão dando uma aula aqui para nós hoje. A professora Silvia comentou que a carga horária era de 40 horas na universidade, dela que ela trabalhou como docente. O Anderson falou que na instituição que ele trabalha são 120 horas na disciplina e no projeto de extensão são 180. Qual que é a sua instituição, Anderson, mesmo? Ele atua no Instituto Federal do Sudeste de Minas. Do Sudeste de Minas, é. A Silvia fala então que é importante também que se conheça a cultura surda, não só a língua, né? Aí o Anderson comentou, nesse curso leva a turma para a Associação de Surdo aqui, também leva para uma escola de Divinópolis com alunos surdos, nome a vida. É isso, né? O Anderson, escreveu, beleza. E aí eu fiquei pensando assim, a gente não tem uma licenciatura nessa área ainda, né? Tem? No Brasil? Tem, no Brasil, nós temos esse privilégio, nós somos pioneiros, né? E assim, é sempre bom mencionar isso, a sua pergunta é muito pertinente. Nós temos o Letras Libras. Temos o Letras Libras, que é o bacharel e o licenciatura em Letras Libras. Teve o início a partir do decreto de 2005, que regulamentou a língua de sinais no Brasil. Logo já em 2006, lança então o Letras Libras, que foi a licenciatura a priori para os surdos, né? Eles tiveram ali... iniciaram em 2006, o professor Anderson, ele é dessa turma. Começaram então ali o Letras Libras, a licenciatura para os surdos professores, e muitos desses professores de 2006 hoje já são pós-doc, né? Estão aí na área de pesquisa, de ensino. E em 2008 em diante, além do bacharel, que era para ouvinte, os ouvintes também começaram, assim como eu, fazer a licenciatura, que a priori a prioridade era surdos professores. Depois abriu o campo para ouvintes também serem professores, e nós temos hoje, foi idealizado pela professora Ronice Miller de Quadros, da Universidade Federal de Santa Catarina, e estamos aí, Letras Libras no Brasil. Já tem assim uma repercussão muito grande na Europa, na Ásia, que eles têm se estendido, né, com cursos lá. E agora, recentemente, a professora que idealizou, né, juntamente com a sua equipe, a professora Ronice, estavam, acho que acredito que voltou a semana passada, da Alemanha, fazendo intercâmbio lá e levando a língua de sinais no Brasil como esse curso, né, que a gente tem aqui no Brasil. E temos licenciatura e 2006 criaram-se 9 polos naquela época. Em 2008 6 polos surdo e ouvinte. E assim, professora Débora, nós temos esse privilégio, por isso que eu sempre agradeço, né, à comunidade surda,
pela gente estar aqui representando, né, nesse evento e trazer essas informações. Para nós é uma satisfação muito grande, né, de poder compartilhar o que não pode ficar dentro da caixinha, né? A gente precisa jogar aí para todos. Vocês, assim, estamos tendo uma aula hoje aqui. E aí, parabéns, que lindo, né? Essas iniciativas são muito lindas, né? E aí eu fiquei pensando, se a gente tem colegas do Peru aqui na sala, não sei há quantas andam essa questão lá das licenciaturas. Você sabe, Graça, você tem alguma informação sobre isso? Porque vocês mesmos começaram, né? A Kathleen começou a falar dela, falando, nossa, o profissional é pouco valorizado no Brasil, aí eu conversei com os colegas do Peru, aí eu fiquei pensando assim, a questão das licenciaturas são tão importantes, né? Então eu sonhei essa realidade peruana, né? Mas essas questões são muito válidas para a gente levantar aqui, né? E mostrar o trabalho de vocês, como é tão bonito e tão desafiante, né, ao mesmo tempo, né? E aí vocês estavam falando da questão das identidades surdas, né? E da falta de material específico também para as crianças, né? E aí, pensando em tudo isso, primeiro nas identidades surdas, depois no público-alvo mais infantil, considerando as diferentes idades, até o ensino médio, né, ensino fundamental e médio, eu fiquei pensando, mas então falta material didático, não tem material didático, eles têm que produzir material didático, como a gente produz um monte de material didático nas nossas aulas com estrangeiros, a gente faz material didático o tempo inteiro, pelo menos essa é a minha realidade aqui, a gente faz muito material didático, produz muito material didático. E aí eu queria perguntar para vocês, como que é isso então? Vocês produzem todo o material didático? Eu trabalho pensando isso, né? Eu vou te responder agora. Vou te dar duas respostas. A primeira delas, como um intérprete de Libras que atua no contexto educacional. Como intérprete, eu te digo que esse trabalho acaba ficando mais por nossa conta. Esse trabalho acaba ficando muito mais por nossa conta. Por isso que muitos professores, eles conhecem todas essas necessidades. Então, nós, profissionais técnicos, é que acabamos nos responsabilizando por essa construção. Então, o que nós estamos agora na busca e estamos lutando é para que o profissional intérprete, professor intérprete de sala de aula, ele seja visto como um colaborador, como parceiro do professor, para auxiliar o professor, que é o responsável pela sala de aula, na elaboração dos materiais, para que isso não fique a cargo do intérprete, a ponto de o professor flexibilizar também o ensino ao intérprete.
O professor Anderson fala aqui no chat. Quando produzir material didático para as crianças, quando produz um material didático para as crianças, gera embate com outros profissionais por causa da variação linguística, assim como uma profissão lê tantos livros foi muito grande, muitos não conhecem os sinais de outros estados ou cidades, realmente, né? Regionalismo, por exemplo. Como ele trouxe, né, Débora? Assim como nós temos na língua portuguesa as variações regionais, né, as palavras que cada local do nosso país é utilizada de uma forma diferente. Na Libras nós também temos, né? Então, às vezes você produz um material, um exemplo, a gente produz um material falando sobre alimentos, eu coloco lá o desenho de mandioca, é o que nós utilizamos aqui na nossa região, a palavra mandioca, eu coloco o desenho, e aí lá no Nordeste a pessoa usa talvez macaxeira, ou aipim, né, uma outra palavra, e aí o material que foi produzido lá vem pra cá. E aí o aluno vai olhar a palavra macaxeira, mas o que é isso? Ele já sabe, ele já conhece mandioca, ele já sabe o que se ensina mandioca, mas ele não conhece aquela nova palavra, né, e pensa em algo diferente. Então, aí a gente retoma o que o próprio professor Reginaldo já falou com relação, né, às pandemias, né, da gente estar tendo aí várias palavras, contextos diferentes, que têm significados diferentes, e aí a gente vai retomar aqui a nossa discussão. E a questão do surdo organizado, como que vocês trabalham no seu pátio? Normalmente, o surdo organizado, ele não segue o sotaque, aquele sotaque próprio do ouvinte. Porque o sotaque próprio do ouvinte vem do ouvir. Por exemplo, né, nós moramos aqui em Minas Gerais, mas se a gente mudar para outra região, com um convívio natural, a gente acaba sem perceber falando de um jeito um pouco diferente. Próximo com aquela região que nós estamos, porque nós estamos constantemente ouvindo aquele som e a gente acaba pegando ali aquelas similaridades. A pessoa surda, mesmo aquela oralizada, se ela tiver, vai depender do grau de perda que ela tiver, dependendo do grau de perda que ela tiver, se ela precisar utilizar um aparelho indicador para ouvir melhor, através do aparelho, ele não vai conseguir captar essas particularidades que são através do sotaque. Nós temos, inclusive, muitos surdos oralizados. Oi, acho que travou um pouquinho. Nós temos, inclusive, alguns surdos que são oralizados, mas a pronúncia das palavras, muitas vezes, elas saem de forma incorreta. Por quê? Nós temos a capacidade, se a gente falar, vou falar um exemplo, se eu falo assim, problema. Aí tem gente que fala assim, nossa, não é o meu ouvido, né? Problema. Então a gente tem essa capacidade de reconhecer, através do som, que aquela palavra foi dita de forma correta. Eles muitas vezes não têm esse feedback. Então, muitas vezes eles falarão palavras foneticamente erradas, porque eles não têm esse feedback. É que eu digo, para
fiquei pensando assim pra gente ir quase encaminhando assim pro finalzinho, que eu tô vendo aqui o chat, acho que a gente não tem mais perguntas, né? A gente tem até as 5h30, então eu vou aproveitar aqui que vocês estão dando uma aula hoje. O papo tá muito bom. Eu tô aqui, Débora, desculpa, eu tô aqui escutando, mas eu tô boba aqui, porque eu acho riquíssimo isso, né? E quando a gente recebeu o trabalho, eu disse, olha só que legal, né? Também a gente tem a oportunidade de ter o trabalho de vocês aqui. Porque eu conto rapidamente de uma experiência que eu tive, não com um aluno surdo, mas com uma aluna que é muda, ensinar português. Como que é? Gente, é muito complicado, a gente não tem materialidade para isso. A gente não foi formada. Eu não tive essa formação e no lugar que eu trabalho, pouco nos deu uma formação. Então foi um desafio assim que os professores que tinham ela, e é tudo
essa empresa Copasa é uma empresa, né, responsável pela distribuição de água. Então, aqui na minha região, nós utilizamos esse, olha, o local que toca aqui no nariz, representando o sinal de água, e que lá é diferente. Então, nós precisamos ter esse compartilhamento, ele é importante também. Só mais... Mandioca. Mandioca, tá travando um pouquinho. Mandioca. Por exemplo, olhem só esse sinal. O sinal utilizado aqui no Brasil, no estado de São Paulo, a gente tem este sinal representativo. Parece até o sinal de abacate, né, que é utilizado aqui. Vejam. E agora, aqui onde eu moro, nós utilizamos esse sinal referente à palavra mandioca. Na cidade de Manhuaçu, por exemplo, eles utilizam esse outro sinal. Então vejam, por exemplo, lá em Belém, nós temos este outro sinal. Vocês percebem que são diferentes para a mesma palavra? Então, como nós vamos criar um livro padronizar uma coisa sem considerar esses regionalismos? Nós precisamos pensar nisso. Então, uma outra situação, né, eu como disse, eu como uma pessoa surda, então, por exemplo, eu nasci ouvinte. E aí, com mais ou menos uns 2 anos, acho que mais ou menos 2 anos, eu estava ali naquela fase, aprendendo a andar, né? E aí o meu irmão, ele já tinha 7 anos naquela época, ele estava correndo, passou por mim, bateu em mim, eu acabei caindo, bati aqui a parte de trás da cabeça, ok, achamos que era um tom normal, mas com o tempo, a partir disso, a minha visão foi diminuindo. Então, eu fui levada ao médico, foi realizada uma avaliação, e aí o médico, né, disse que eu tinha problemas mentais. Esse era o meu problema, trazendo ao médico. Bom, com o tempo foi passando, quando eu estava com mais ou menos entre 8 e 9 anos, mais ou menos, eu entrei na escola. Pestalozzi. E aí, quando eu entrei nessa escola, as pessoas me olharam e me viam como uma pessoa com deficiência mental. E aí, o que aconteceu? Não estava dando certo o trabalho, veio um novo professor, e aí esse professor chegou até mim e percebeu que na verdade eu não tinha uma deficiência mental. Ele descobriu que eu realmente era surdo. Chegou para a escola e comunicou até que eu era surdo. Então, a professora, né, no caso o professor disse, olha, o Anderson, ele é surdo. Aí o diretor disse, não, tá aqui escrito, olha, tá escrito aqui que ele é deficiente mental. O professor, não, faz um teste com ele. Faça um teste. Aí o diretor já ficou bravo, pegou lá, me chamou e fez uma avaliação e descobriu realmente que eu era surdo. Então, deu-se o início ali umas avaliações, eu comecei a não mais utilizar a língua de sinais, eu fui obrigado então a oralizar, a falar, eu não podia utilizar as mãos,
quando eu levantava as mãos, eu era obrigado a falar. Aí minha mãe perguntou, e aí, o que aconteceu? E agora? O que está acontecendo? E eu tive muita paciência em ficar na escola. Então eu fiquei nessa escola 10 anos. 10 anos. Mas na escola eu era sim obrigado a fazer a oralizar, a falar. Então tive muitas dores no meu maxilar, porque eu era obrigado a falar. Em 1970, até por volta de 77, não havia naquela época um profissional formado em fonoaudiologia. Só havia naquela época profissionais que tinham a prática de oralização. Então naquele período a minha mãe sempre aceitava, né? Então levava para a escola, pulava de nível e estava sempre indo para essas escolas. Então lá na escola a professora disse, olha, ele tá super bem. A Kathleen, ela explicou assim com perfeição, porque cada surdo tem uma variação, é variado os surdos, né? Por exemplo, o Jonas, que nós comentamos, ele não sofreu represália em poder falar, utilizar a língua de sinais. Foi numa outra época. Na minha época, eu sofri isso. Então, muitos surdos naquela época, na minha época, abandonaram as escolas. No ensino fundamental, por exemplo. Então, nesse período, agora em 2006 em diante, quando os surdos tiveram a oportunidade de entrar no Letras Libras, eles viram que nós tivemos essa história de repressão, fomos reprimidos, e aquela capacitismo do surdo. No passado, alguns surdos sofreram. Eu, por exemplo, eu sou um coordenador do NAI, aqui onde eu trabalho. Então, alguns ainda têm esse capacitismo. O professor mostra, olha, nossa, você consegue fazer isso? Não, puxa, que legal, você tem capacidade de fazer isso? E isso, eu trabalho há 6 anos nessa instituição. Eu não sou ouvinte, né? Então, o trabalho que nós fazemos nesse núcleo é muito bom. Infelizmente, tem essas questões de capacitismo. Então, nós precisamos dar oportunidade ao sujeito surdo, porque ele consegue trabalhar, ele consegue não somente estudar, ele consegue fazer qualquer coisa em qualquer área que ele queira. Por exemplo, lá em 2006, quando os surdos ingressaram no Letras Libras, foi uma oportunidade tremenda. Foi uma grande oportunidade, porque antes de 2006, nós não temos registro de estudo, muitos surdos abandonaram. Então, assim que abriu Letras Libras em 2006, outras áreas começaram a procurar. Mais história, português, geografia, ou seja, as disciplinas na grade de pedagogia não tinha. Mas essa oportunidade nós não tínhamos. História, por exemplo, é uma grande oportunidade de ter surdos ali. Surdos que formam em geografia. E nós aprendemos isso tudo nas licenciaturas, na pedagogia bilíngue e no Letras Libras. Biologia, química, por exemplo, física, não tem surdo professor nessas áreas. Um outro exemplo, eu trabalho no Instituto Federal. Lá nós temos 3 surdos. Um surdo, ele ajuda o intérprete. Ele é intérprete. Todo o conteúdo que é feito lá, ele passa para mim, eu faço as edições. E o surdo, puxa, o Anderson sabe matemática. Não tem surdo que sabe matemática. Igual o Reginaldo falou, né? A professora mencionou, os números primos. Primo são esse o sinal, primo. Esse é o sinal de número primo. Potência,
Então nós temos um vocabulário, entende? Então quando nós começamos a aprender, como que vai ser explicado isso se não tem um surdo professor de matemática? É ele que vai nos dar esses recursos. Então eu vou fazer as adaptações para que o surdo compreenda a disciplina. Então, é necessário que eu, Reginaldo, Jonatas, a Kathleen, nós precisamos ficar fazendo adaptações. São poucos profissionais que fazem pesquisa nessa área, na língua de sinais. São poucos. Por exemplo, o que o Reginaldo falou, quando eu conheci o Reginaldo, ele chegou a mim e começou a explicar tanta coisa. O Reginaldo, eu explicava, o Reginaldo só estava ali captando todas as informações. E de repente agora ele está aí. Ele se aprofundou, ele pesquisou, entendeu? Então nós precisamos, as pessoas ouvintes, nós precisamos ajudá-los. Nós precisamos dar esse empurrão e não tratar como capacitismo. Nós precisamos fomentar a formação. Então eu gostaria de agradecer a oportunidade de expressar nesse momento. Muito obrigada, professor Anderson. A gente que agradece. A gente que agradece. Muito emocionante o seu depoimento. Foi um percurso difícil pessoalmente, profissionalmente, mas foi superado com muita garra, com muita vontade, né? Com todos os desafios que o senhor enfrentou no momento. Eu fiquei emocionada de ler e como essa realidade ainda bem que está mudando devagarzinho, mas está mudando. E eu estou emocionada, estou arrepiada assim, de ouvir vocês falando assim. Eu não queria encerrar a sessão, mas eu vou terminar com as palavras da Mariana aqui, que ela falou assim: uau, que beleza, uma professora atenta. Eu não tive nenhum professor que sou surda. Que bom que essa realidade está mudando, né, Mariana? Que bom que a gente tem um grupo aqui que pode, que a gente sabe que está fazendo pesquisa, que está fomentando pesquisa, que está potencializando as licenciaturas. Então, gente, a professora Graciele pediu desculpas que ela precisou se ausentar. A gente tem a última sessão hoje do evento, que é a plenária 4 do professor Nelson Viana. Começa às 17h30 no Brasil.